Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos nesse dia 8 de dezembro de 2022, dia que o Senhor fez para nele podermos nos alegrar com o Senhor, servirmos ao Senhor e produzirmos no seu reino, né? Para nós uma satisfação, hoje estaremos realizando a nossa aula de número 137, ainda neste tema que são as práticas eclesiásticas, usos e costumes. Eu já quero convidá-los aqui para uma leitura bíblica, né? Uma leitura bíblica nesta oportunidade. Eu vou ler 2 versículos, que inclusive também poderão ser utilizados de suporte para o primeiro tema que nós temos aqui, né? Gênesis capítulo 1, versículo 28, a Bíblia diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse é o texto de Gênesis capítulo 1. Eu li o versículo de número 28. Agora vamos para Gênesis ainda, capítulo 9. Eu vou ler aqui o versículo 7, que diz assim: Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Esse é o texto aqui de Gênesis capítulo 9 e o versículo de número 7. Texto para a introdução, não é? Para a introdução da nossa aula de hoje. Nós queremos já dizer para os irmãos que vocês podem estar se utilizando do aviãozinho para convidar outros irmãos a fim de que estejam conosco nesta aula, que, diferentemente do que sempre ocorre, não é? A nossa aula acontece sempre às quartas, no horário de 22 horas, porém, essa semana aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu a Assembleia Geral da nossa convenção aqui do estado do Paraná, CIE-ADEP, e nós estivemos lá, motivo pelo qual nós não tivemos condições de realizarmos a live ontem, ainda que cheguei a tempo, né, aqui em Apucarana de regresso, mas a gente estava bastante cansado da viagem e estava bem em cima do horário. Então, já prevendo que isso fosse acontecer, eu achei melhor de não realizarmos, né, desde que fizemos a divulgação na segunda-feira, a gente já avisou que não seria na quarta-feira, mas na quinta-feira. E, novamente, com os irmãos para estarmos realizando mais esta, não é? A nossa aula de número 137 para a glória de Deus. Pastor Ciro Zibordi, a paz do Senhor. Tudo em ordem? Pastor, tudo em ordem. Então tá joia. Tive só uns problemas técnicos aqui de última hora, mas tá chegando bem aí meu áudio? Mas acaba acontecendo, né? O Jorge de São Rafael, no Rio Grande do Norte, está com a gente aí já. Tá chegando aí meu áudio? Tá sim, pastor, tá bem, tá tudo em ordem. Eu nem vou colocar os fonezinhos, porque não está tendo aquela interferência que tem dado esses dias, então a gente vai tocando dessa forma mesmo. Pois bem, pastor, antes de iniciar aqui, eu li Gênesis capítulo 1, versículo 28, e também li Gênesis 9, versículo 7. No capítulo 1, versículo 28, ali no ato da criação de Deus, ele mandou os homens se multiplicarem e encherem a terra. E em Gênesis capítulo 9, verso 7, aí foi a palavra de Deus com Noé, para que eles também se multiplicassem e enchessem a terra. Claro que não sozinhos, né? Mas vamos lá. Porque a turma hoje quer multiplicar e povoar a terra sozinho, né? Não é o caso. Esse é um problema, né? Pois é. O pessoal querer fazer tudo, querer encher a terra, né? Sozinho. Hoje não justifica, né? Eu me recordo que no tempo dos meus avós e bisavós, as famílias eram bem numerosas em função de que também precisava de mão de obra para cultivar a terra, não é? Então as famílias também alcançavam números expressivos, não é? Justamente para ter mais mão de obra para o trabalho na lida, não é? Na terra. Assim foi com meus avós, meus bisavós, que o lado português da família sempre mexeu com lavoura, né? Meu avô cuidou de horta a vida inteira, desde que veio de Portugal, ainda criança nova, né? Menino novo. Ele sempre mexeu com horta, minha avó,
na mesma pegada e as famílias numerosas. Mas é isso aí. Mas vamos lá, meu pastor, antes de nós darmos aqui essa introdução do temário de hoje, conta pra gente aí as bênçãos desses dias aí que vem se aproximando. Dia 16, me parece que você completa mais um aniversário de casamento, né? Ou é agora já? Não, é 21, né? 21. É 21, mas aí a gente aproveita e comemora. Já começa a comemorar logo, né? Já é esse tempo aí do Natal, já é um tempo festivo, né? Aí aproveita que já aproveita chegando, para fazer festa. Chegando o aniversário do casamento, a gente aproveita e tá certo. Tá sempre festejando, colocando umas fotos, porque eu penso que o nosso papel também nas redes sociais é trazer uma mensagem positiva, né? Uma mensagem de alegria, porque a gente às vezes depara com muita coisa triste, muita coisa que às vezes põe as pessoas para baixo, né? Então eu gosto de colocar uma coisa assim mais divertida, principalmente aqui no Insta, né? Porque no YouTube a gente tem um canal nosso canal é mais teológico ali, abordagem escatológica, e também a parte da escola dominical que eu estou fazendo agora de uns tempos para cá. Uhum. O Face, eu não interajo muito no Face. O Face hoje em dia também é meio terra de ninguém, né? A gente tem muita coisa ali e eu não tenho muito tempo com o Face. Mas às vezes eu dou uma olhada lá e no Insta a gente usa para divulgar nosso trabalho. Fazer de tudo um pouco, né? De tudo um pouco, e também não sabe que eu tenho esse meu jeito assim um pouco mais expansivo, né? E aí a gente brinca um pouco também. E nem todo mundo. Nem importante assim também. Nem todo mundo tem senso de humor, né? Pois é, quem não tem sempre toma uma Coca-Cola gelada, né? A gente fazer o quê, né? Ou come um panetone, né? Aproveitar que é Natal. Um panetone, especialmente de frutas, né? Que com certeza, de chocolate aumenta preferido. muito a glicemia. Mas dia 21 nós estamos aí, caminhando aí, se Deus quiser, para 31 anos, né? Ó, que benção. Não parece, né? A minha aparência, parece que eu sou jovial, a aparência jovial, né? Muita gente pensa que eu sou recém-casado, mas não, já tem 31 anos de casamento aí. Maravilha. O meu aniversário de casamento com a patroa é dia 17, é antes. Olha! É uns diazinhos antes. O irmão, a teoria de que o crente não pode celebrar o Natal, isso aí a gente deixa com outra oportunidade. Essa teoria é furada. Coca-Cola gelada é boa. É ou não é, Jonatas? Aí o Jonatas sabe o que eu estou falando. O pessoal já está mandando. Inclusive, hoje nós tivemos uma comemoração do aniversário do Natan aqui, né? O Natan, na verdade, vai fazer aniversário no período em que a gente já vai estar de férias. Aí ele falou, pastor, eu quero trazer um bolo, eu quero trazer uns trem, vamos fazer uma bagaceira. Eu falei, rapaz, demorou. Tem que abrir uma exceção aí. Aí hoje também é aniversário de casamento do Diomar. Hoje o Diomar está completando 21 anos de casado. 21 anos? 21 anos de casado. Olha. A irmã Michele tem vencido essa luta. A irmã Michele é campeã de Jeová. Não, mas o Diomar é um homem de Deus, é um rapaz. E tem uma amabilidade muito grande. Muita amabilidade, isso aí. Eu lembro daquela figurinha, amabilidade. Só quem sabe que sabe, né? Só quem sabe dos bastidores aí, né? O Diomar esses dias chegou ali para mim e falou, pastor, hoje já faz tantos anos que trabalho contigo. É mesmo, rapaz, deve ser um troço muito ruim, que ele fica contando até os dias. Aí já tá indo para acho que 17, 18 anos que ele trabalha comigo. Eu falei, rapaz, que desespero que dá, né? O cara fica contando os dias e tal. Mas o Diomar é uma benção. O Diomar é benção. É o nosso gerente aqui do CETAG, né? O Diomar é um grande parceiro aí, né? Com certeza, com certeza. Já de muitos anos. O Diomar, o dia que ele deu baixo no exército, ele começou a trabalhar comigo no dia seguinte. Ele deu baixo no exército, estava no correio, encontrei com ele, falou, pastor, tem vaga para mim? Eu falei, tem sim, meu filho, amanhã você começa. E assim foi.
E está até hoje. Mas vamos lá, meu pastor. Olha, nossa saudação a todos os irmãos que já estão conosco, aqueles que vão chegar, aqueles que depois vão assistir aqui pelo Instagram, aqueles que vão assistir também através do nosso canal no YouTube, né? Uma vez que amanhã já vai estar também disponível no YouTube. Sempre, né, as nossas lives nós deixamos gravada aqui no Instagram e também liberamos, porque nós temos irmãos que não têm Instagram e que assistem daí pelo YouTube. Então, é esse aí o trabalho. Vamos iniciar a nossa pauta de hoje aqui com uma questão levantada pelo Josimar e diz respeito à vasectomia. A pergunta dele é se fazer vasectomia é pecado. Eu estou meio atrapalhado aqui, que o meu computador, não sei o que aconteceu, não consegui abrir o arquivo, mas abri aqui no... Então, essa questão aí, veja, as pessoas sempre perguntam também sobre mandamentos, princípios, né? A Bíblia é um livro que tem muito... Está chegando bem aí, né? Tá sim, pode ficar tranquilo. Então, a Bíblia é um livro que ela é muito rica, né, em gêneros literários, e ela também nos apresenta mandamentos, princípios. Nós já explicamos aqui a diferença entre mandamentos e princípios, né? Os mandamentos, eles são prescritivos, né? Então, quer dizer, o que é norma, né? É norma, é prescrição. Então, o que é pecado sempre será pecado. O que era pecado no primeiro século continua sendo pecado hoje. O que nos é apresentado por meio de mandamentos. Muitas coisas na Bíblia não são apresentadas por meio de mandamentos, né? Mas nós temos princípios pelos quais nós podemos também ter um norte para a nossa vida. A Bíblia tem exemplos também para nós. Então, quando a gente fala dessas questões aí, envolvendo métodos contraceptivos, a gente tem que analisar a Bíblia como um todo, saber que a Bíblia é a nossa regra de fé, de prática de vida, não somente por meio de mandamentos, mas também por meio de princípios, exemplos, doutrinas. E uma coisa que é muito cara para nós, e que nos é vedado, inclusive, é tirar a vida. Por que nós somos contrários ao aborto, por exemplo? Porque para nós aprendemos, a biologia também confirma isso, mas biblicamente falando, a vida começa na concepção. A vida não começa quando a criança nasce, mas quando ela é gerada. Claro que à luz do direito tem um entendimento diferente, tem o direito do nascituro, mas uma pessoa só é considerada quando nasce, etc. Mas para nós, do ponto de vista bíblico, a pessoa já existe. O ser humano já é uma pessoa, já no ventre materno, mesmo na vida intrauterina. Deus conheceu o profeta Jeremias, e Jeremias fala isso, quando ele ainda era informe, ou seja, não tinha nem forma. Quando a mãe de João Batista, Isabel, cumprimentou Maria, ou melhor, quando Maria, mãe de Jesus, cumprimentou Isabel, sua prima, mãe de João Batista, diz a Bíblia que a criancinha que estava no ventre de Isabel, que era João Batista, ainda na fase intrauterina, saltou a alegria, porque João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Era pentecostal. Era pentecostal. A sua mãe também ficou cheia do Espírito. E o mais interessante, Isabel dirige-se a Maria e diz: olha, veio me visitar aqui, eu estou recebendo a mãe do meu Senhor. Ou seja, Jesus, àquela altura, no ventre de Maria, era um ovo, vamos dizer assim. Ainda não tinha forma, né? Mas já foi chamado de meu Senhor, a mãe do meu Senhor. Então, por que eu estou dando toda essa explicação? Porque a Bíblia não fala claramente de métodos contraceptivos. Mas a Bíblia fala claramente com respeito à vida, e a Bíblia fala claramente que nós não devemos ser defensores do aborto. A Bíblia até menciona o exemplo quando dois homens
se envolve numa luta, por exemplo, tem lá na lei, né? E uma mulher acaba sendo atingida, essa mulher está grávida, e caso a criança no ventre dela venha a morrer, nós vemos no texto bíblico que isso é considerado também como se fosse homicídio. Homicídio, tirar a vida. Então, biblicamente falando, a vida, seja na fase intrauterina, seja na fase extrauterina, é uma vida como qualquer outra, porque a vida é contínua desde a concepção. Então, você tirar a vida de propósito, seja na fase intra ou na fase extrauterina, é homicídio do mesmo jeito. Então, nós como cristãos, não nos é vedado métodos contraceptivos, desde que não sejam abortivos. Então, o planejamento familiar não nos é vedado. A Bíblia, o irmão leu aí o texto, né? E a Bíblia diz, Deus falou para Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos. Mas não é para multiplicar sozinho. Não encher a terra sozinho. Né? Você não precisa ter 10, 20 filhos, né? Eu creio que isso é uma coisa que todos entendem, né? Você pode valer-se de métodos contraceptivos desde que não sejam métodos abortivos. Então, você tem aí o caso da pílula, você tem aí outros casos, preservativo, por exemplo, né? Então, você tem vários métodos que impedem o quê? Que haja a concepção. Se houver a concepção, tem início a vida. E nós não temos direito de interromper a vida. Então, qualquer método que seja contraceptivo, ele impede a vida. Então, a vasectomia é proibido? Não, porque você não está impedindo, você não está matando ninguém, você não está... não é aborto e não é abortivo, você está, por meio de uma cirurgia, né, ali fazendo com que o homem, no caso da vasectomia, né, não a sua parte, a sua semente, né, não tenha eficácia por conta dessa cirurgia. Então, há casos aí que isso até é recomendável, e não vemos, eu não vejo nenhum problema nisso, né? E a nossa convenção também não tem. Se o irmão quiser acrescentar alguma coisa aí... Não, eu peguei aqui os métodos contraceptivos, a popularmente conhecida como camisinha, a pílula anticoncepcional, DIU, que é um dispositivo intrauterino, um diafragma e também um implante anticoncepcional. Então, métodos contraceptivos aqui, além, obviamente, da vasectomia, que no caso da mulher é a laqueadura, né? Laqueadura, São os meios que estão aí. Quando você estuda o livro do curso de casais, que recentemente lançamos, que quem escreveu foi o pastor João, ele cita o método dos antigos, né? Os antigos acompanhavam ali o período menstrual da mulher e usavam a famosa tabelinha, que às vezes dava certo e às vezes fazia com que as famílias tivessem 8, 10, 15, porque às vezes não conseguia organizar a tabelinha. Todo método acaba tendo uma margem aí de risco, né? Com certeza. Então, essa questão que a gente queria aqui, atendendo ao que levantou o nosso irmão Josimar. Já o Cícero já sai dessa área da fertilidade e vai para a área da mente fértil, né? Olha aí. A questão que o Cícero levanta diz respeito ao fato de, nos púlpitos das igrejas hoje, nós temos aqueles pregadores mais assim, efusivos, que tomam a palavra e dizem, eu profetizo e tal, e vai nessa vibe. E a dúvida do nosso irmão Cícero, ou na verdade, ele quer saber o que a gente acha, né? A respeito dessa questão do indivíduo estar de uso do púlpito, do microfone ali, ou ser aquele que foi chamado para pregar, para falar, para fazer a exposição da palavra, e usar esse termo, eu profetizo. Então, a questão da profecia, algumas
Não abre de jeito nenhum, meu. Tive um problema sério aqui. Porque eu estava com o computador para abrir aqui as perguntas. Entendi. E eu não sei o que aconteceu, o aplicativo da Apple não quer abrir de jeito nenhum. Mas graças a Deus, eu tenho aqui no meu tablet eu tenho uma cópia, né? Isso aí, se você chamar o Sandro amanhã aqui pelo WhatsApp, ele conecta lá no seu computador e ele resolve esse negócio aí rapidinho assim. Mas eu acho que é um problema da própria Apple, né? Porque ele está conectando, aí ele conecta e cai. Depois eu vou pedir. Aí pode ser. A minha filha também, que agora ela está num curso ali. Uhum. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Eu profetizo. Eu profetizo. Deu para entender bem a pergunta. Então, essa questão é o seguinte, né? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: o verbo profetizar, para nós pentecostais, ele se aplica a quê? Porque para irmãos de outras tradições, muitas vezes eles enxergam a profecia como a pregação, né? Agora, nós não. Nós, claro, podemos, ao ministrar a palavra, transmitir uma palavra profética da parte de Deus, enquanto pregamos. Mas profecia para nós, pentecostais, está ligada ao dom de profecia. E nós não podemos banalizar o verbo profetizar a ponto de achar que qualquer declaração é uma profecia. De uns tempos para cá, surgiu isso no meio, começou talvez no meio deuteropentecostal, mas se popularizou mais no meio neopentecostal. Nós falamos outro dia aqui sobre a diferença do pentecostalismo, do deuteropentecostalismo e do neopentecostalismo. E tem também, lamentavelmente, ligado especialmente ao neopentecostalismo, o pseudo-pentecostalismo, que aí é um falso pentecostalismo. Não tem nada a ver com o que a Bíblia explica. O deuteropentecostalismo é um movimento posterior ao movimento pentecostal, que tem algumas inovações, mas mantém ainda, claro, os princípios, né? Então, veja bem, para nós que mantemos ainda a visão bíblica das verdades pentecostais, e nós não abrimos mão disso, está claro para nós que quando falamos em profecia, estamos falando de quando o Espírito Santo age por meio de nós, de maneira soberana, sobrenatural, porque ele reparte particularmente a cada um como quer, como ele quer. Então não sou eu que profetizo quando eu quero. Não sou eu que digo, agora eu vou profetizar. E também não cabe a mim mandar alguém profetizar. Profetiza a sua vitória. Como que se qualquer declaração que a pessoa dissesse se tornasse uma profecia. Não, nós somos a boca de Deus. Isso não é pentecostalismo. Isso é neopentecostalismo. Eu lembro-me, inclusive, quando houve em 2002, isso, veja, na Copa do Mundo, aliás, foi em 2006, né? Que foi a Copa na Alemanha. O Brasil tinha ganhado 2002, lá na Ásia, né? Japão e Coreia do Sul, foram as sedes. O Brasil ganhou. Aí, quando foi a Copa da Alemanha, houve um grande evento aqui no Rio de Janeiro, e alguém disse, num grande evento, ao ar livre, eu profetizo que o Brasil será hexa, né? Porque o Brasil é penta, não é isso, então? Isso. Eu profetizo que o Brasil será hexacampeão na Alemanha. Veja, banalizando completamente o dom de profecia. Porque a profecia é quando Deus quer falar. E Deus fala por meio dos salvos batizados do Espírito Santo. Agora, então, o irmão pergunta, como que a gente vê isso? O que os senhores acham das pessoas que estão no púlpito e dizem eu profetizo? Eu acho uma tremenda de um exagero, né? É a pessoa querer forçar. Isso aí não é bíblico, né?
Não é bíblico, porque a profecia é quando Deus quer falar por meio dos seus dons. O pregador, ele faz declarações, ele pode dizer, olha, irmão, eu até não gosto muito dessa questão de ficar interagindo, né? Eu penso que o pregador tem que expor a palavra. Mas, eventualmente, um ensinador pode pedir a participação. Olha, irmão, repita alguma coisa comigo. Aí tem pregador que fala isso, né? Profetiza. Veja, é forçar, né? Porque você pode até pedir para o crente dizer alguma palavra. Olha, vamos orar comigo. Diga aí uma palavra de fé e tal. Senhor, eu creio que o Senhor está conosco. Agora, determinar, o crente não determina nada. O crente não decreta nada. Tem um movimento aí, outra igreja neopentecostal, que está influenciando muita gente no meio pentecostal, que tem a prática de determinar. Eu determino, eu determino. Aí torce aquela passagem de Mateus 7, também de João, lá quando diz de pedir, né? Aquela parte, pedir, dar-se-vos-á, buscar, achareis, bater, abrir-se-vos-á. Aí tem um determinado missionário aí, né? Não convém citar nomes para não ferir suscetibilidades, que não é original a ideia dele, ele também trouxe de autores lá pais da confissão positiva, como Kenneth Hagin, né? Também outros, Osborne, T.L. Osborne, T.L. Osborne, né? E outros aí, Benny Hinn, que tem essa ideia de que o crente tem que determinar, porque pedir ali em Mateus 7, o termo significa determinar, o que demonstra até um desconhecimento do grego, porque a palavra ali, o verbo do grego, aiteo, né? Aiteo ali é no sentido de uma súplica. Pedir e dar-se-vos-á. Pedir é no sentido de súplica. Não é no sentido de determinar, porque o crente não determina nada. Quem determina é Deus. Jesus foi claro, pedir, dar-se-vos-á, buscar, achareis, bater, abrir-se-vos-á, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, é o que bate, se abre. Então, o crente não determina nada, o crente pede, clama a mim, responder-te-ei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Veja, tem que pedir, tem que clamar, tem que rogar. É a postura de servo, não é de determinação. Então, nós não concordamos com esse tipo de conduta. Eu profetizo, eu declaro, o crente é boca de Deus na terra, o que o crente falar tem que acontecer e tal. Não, meu irmão, não, nós estamos debaixo da direção de Deus. Nós suplicamos, nós oramos, nós clamamos. E o pregador também, mesmo que ele esteja ali naquele momento de empolgação, ele pode até receber uma palavra de Deus, se ele tiver convicção que é Deus, ele pode até dizer, olha, esta palavra que eu estou dizendo é uma palavra profética, porque Deus... Não vejo problema. Agora, banalizar, como muita gente está falando, qualquer palavra, qualquer declaração, eu profetizo. Ou se não diz para alguém, profetiza aí, meu irmão, profetiza a sua vitória, profetize para si mesmo, profetize para você mesmo e tal. Não, isso aí já é banalização do dom de profecia. Com certeza. Né? É jogar na vala comum aquilo que é para ser espiritual, e não deve ser assim, de fato. E tem muito disso hoje, especialmente no nosso meio. A turma que está começando o ministério, especialmente, eles acham que com isso vão ganhar popularidade. E acabam profetizando em algum momento até bobagem, engano, porque usam da expressão para poder forçar uma situação que não existe. É porque estudar, preparar uma mensagem, claro que a mensagem tem que ser ungida. O Espírito Santo, né, ele age, a mensagem tem que ser ungida. Mas você tem que fazer a sua parte. Então, e preparar uma mensagem dá trabalho, você pesquisar. Então, veja, nós que preparamos também aula de escola dominical toda semana, não é simplesmente você
sair lendo a revista, você tem que preparar, você tem que... Isso dá trabalho. A pregação também. Dá trabalho. E muita gente hoje em dia percebeu. Muita gente descobriu uma maneira fácil, né? Infelizmente, de ganhar dinheiro, porque muita gente, às vezes, se vale da credulidade das pessoas para ganhar dinheiro. Então, o camarada, ele não estuda, ele não trabalha, então o negócio dele é enganar as pessoas. E como que ele engana? Falando essas palavras de efeito, para mostrar que ele é muito espiritual, só que quando você olha, você torce assim para ver se há alguma gota de conteúdo, não tem nada, é só, é um showman, né, que está ali se apresentando. Outros têm estratégias, já teve camarada, por exemplo, que entrava nas redes sociais das pessoas para saber o que as pessoas, o nome dos parentes, o nome das pessoas, e aí o camarada depois, no púlpito, ele falava que era Deus que estava revelando para ele. Só que ele tinha, em vez de ele ter um esboço de pregação, ele tinha um esboço com os nomes das pessoas que ele tinha visto na rede social, nome de rua, nome dos parentes das pessoas. E aí ele falava, olha, Deus está me dando um nome aqui. Usa até o nome de Deus, né? Infelizmente. Olha, Josefina, tem alguma Josefina aqui? Olha, Deus está me falando que Josefina, ela é matriarca da família. Por quê? Porque o camarada tinha ido na rede social, colocou a foto da avó e colocou aqui a matriarca da família e tal. Aí o camarada foi e escreveu isso. Ele olhou, indo lá, foi para uma igreja lá da Europa, né, achando, ninguém me conhece lá. Então, só que ele entra, hoje em dia as pessoas põem tudo na rede social. Então, infelizmente, né? As pessoas fazem isso. E depois chega lá e fala que está profetizando. Eu profetizo e tal. Só que muitos estão sendo desmascarados, porque o povo também, há muita gente que está estudando, muita gente está atenta e não vai se deixar levar, né? Por esse tipo de engano, né? De engodo. Tá certo, pastor. Maravilha, tá ótimo. Olha, nós já temos falado aqui, logo na primeira live que nós fizemos, eu não me recordo agora o número da aula, mas deve ter sido a 132, 133, nós já falamos a respeito do pastoreio feminino. Aí nós temos aqui a irmã Vânia e também o irmão Mateus, que estão questionando também ainda nesse sentido. O que a Bíblia realmente fala sobre o pastoreio feminino? Tem respaldo bíblico? Onde a mulher biblicamente pode pastorear? É a questão levantada por esses dois irmãos, a Vânia e também o Mateus. E eu acho que nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos tratar essa questão derradeira. Nós respondemos essa pergunta já há umas 2 semanas a gente respondeu atrás, já isso. Nós de falamos novo, a respeito do assunto. Aí nós não vamos mais voltar nele também, tá? Nós não vamos mais voltar nesse assunto. Que já deu. Esse assunto já deu. Eu acho que a turma fica assim, ó. A turma fica lá, eles ouvem aquele camarada da barba, entendeu? Aí eles ouvem o outro lá que é capixaba, e daí eles querem que a gente responda também. Na verdade, a turma fica procurando alguém que dê respaldo, alguém que fale alguma coisa que agrade o seu coração, e infelizmente a gente não está aqui para isso, né? Isso aí passa por essa questão que a gente acabou de falar aqui agora, né? Veja bem, primeiro, vamos para as origens. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, né? Só que quando você fala de pentecostalismo, nós somos pentecostais no modelo clássico. A Assembleia de Deus, ela tem, claro, ela como denominação, ela tem o seu próprio perfil. Ela tem o seu perfil teológico, eclesiástico, consuetudinário. Só que, como movimento pentecostal, nós somos como diria aquele Paul Preston, né? Que separou em ondas, né? Que eu prefiro chamar muitas vezes de pentecostalismo, deuteropentecostalismo e neopentecostalismo. Ele chama de primeira, segunda e terceira onda. Então,
o pentecostalismo, que surge a partir de 1910 até 1950, é considerado primeira onda. Aquele movimento que se mantém até hoje, né? Aquele movimento surgido naquela época, e que mantém, claro, a igreja foi mudando em alguns aspectos consuetudinários, mas no que tange a doutrina, ela mantém a mesma doutrina. Mas depois foram surgindo outros movimentos. O movimento de segunda onda, chamado deuteropentecostalismo, ele já não tem o mesmo compromisso com aqueles princípios. E a questão foi se deteriorando, como aconteceu com a estátua lá de Nabucodonosor, que a cabeça era de ouro, depois o peito e os braços de prata, depois passou para cobre, depois ferro, e quando chegou no pé, ferro misturado com barro. A gente pode fazer uma analogia nesse sentido, lamentavelmente, com o pentecostalismo, porque conforme o tempo vai passando, vão surgindo movimentos que já não têm o mesmo compromisso com a doutrina pura, o ouro, vamos dizer assim. Então vai inferiorizando, aí prata, depois cobre, até chegar no ferro. E hoje em dia tem igrejas mais novas que não têm compromisso nenhum com a doutrina. É lama. E se dizem pentecostais. E tem pessoas que põem tudo no mesmo bojo. Olha como que é a igreja pentecostal. Debaixo desse guarda-chuva, né? Pentecostalismo, o pessoal põe de tudo. Só que debaixo desse guarda-chuva, você não tem só pentecostalismo. Você tem pseudo-pentecostalismo. Aquilo que é considerado igreja pentecostal, mas não tem mais nada a ver com a igreja pentecostal. Veja que tem um grande líder aí de um movimento que é favorável ao aborto. Infelizmente, tem gente que diz que ele é pentecostal. Eu não considero, infelizmente, o camarada que é favorável ao aborto, fica até difícil defendê-lo como um cristão autêntico, né? Mas é um grande líder aí de um movimento. A gente não vai falar que todos que pertencem a essa igreja estão condenados, cara. A salvação é pela graça. Mas já é um movimento que se afastou completamente da origem pentecostal. Então, nós, como pentecostais clássicos, nós temos uma doutrina muito bem definida e, no caso, não existe para nós, sendo bem sincero, a gente tem aqui um público, tem irmãs maravilhosas que nos acompanham, não é questão de machismo, de considerar as mulheres inferiores, até porque nós já explicamos aqui várias vezes que existe o princípio da prioridade, né, que Deus estabeleceu, que não é o princípio da superioridade. Esse princípio está na família, esse princípio está no ministério também. Porque na família, por que o homem é a cabeça da mulher? É porque Deus quis que fosse assim. Não é? O argumento aí, nós já falamos outro dia, o argumento é teológico. Qual que é o argumento? Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça de Adão. Adão é a cabeça da mulher. Agora, Cristo é inferior ao Pai? Não. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Eles estão no mesmo nível. Homem e mulher também, ninguém é maior do que o outro. Perante Deus, no que tange a salvação, inclusive, Deus não faz acepção de pessoas. Agora, Deus estabeleceu papéis, seja na família, seja no corpo de Cristo. Na família, o homem é a cabeça da mulher, por isso que a Bíblia diz claramente que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Submissão, o que é? É a mulher entender o seu papel como ajudadora, como auxiliadora, e o homem entender o seu papel como líder. Não quer dizer que ele é um ditador, não quer dizer que ele é um déspota, não. Quer dizer que há uma participação, há uma participação da mulher, o homem, a família toda tem que estar submissa a Cristo. Os filhos também. Paulo falou, né, que os filhos têm que ser, escrevendo aos Colossenses, também aos Efésios, né, os filhos têm que ser criados em sujeição, em submissão. O marido também está sujeito a Deus. Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O primeiro a sujeitar-se é o homem, porque ele é sujeito a Deus. Um homem que é sujeito a Deus,
ele ama a sua mulher, ele honra a mulher como vaso mais fraco. Por que a mulher é o vaso mais fraco? Ela é inferior? Não. Vaso mais fraco no sentido no que tange a parte sentimental. A mulher, ela sente mais, ela é mais sensível, é nesse ponto, não é? O homem, muitas vezes, é mais racional. Então, é nesse ponto. Então, o homem tem que saber honrar, amar a sua mulher para que ela possa também alegremente amá-lo, sujeitar-se, no sentido de participar, de estar ali em sintonia. Na igreja também, nós não vemos em nenhum momento Deus estabelecendo a chamada liderança feminina no que tange ao ofício. As mulheres participavam do ministério de Jesus, eram ajudadoras, até contribuindo. Mas quando Jesus foi escolher os líderes para dar sequência à igreja, alguém dirá, não, Jesus não pôde fazer muita coisa, porque Jesus ele veio num tempo em que ainda o patriarcado estava ali prevalecendo. Não, meu irmão, não. Primeiro porque esse negócio, essa linguagem é de feminista, não é bíblica. Porque não existe patriarcado no sentido de opressão, biblicamente falando. Havia distorção. Tudo bem, os fariseus, os saduceus podiam estar distorcendo ou aplicando de maneira errônea a lei. Mas a lei que Deus deu a Moisés, veja, Deus deu a Moisés. Então, se você vai falar de machismo em Moisés, você tem que falar que Deus é machista. Então, tome cuidado com isso. Deus deu a lei para Moisés. Então, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu tudo, inclusive para proteger a mulher. Veja que a própria lei do divórcio, se você ler lá em Deuteronômio, capítulo 24, protegia a mulher. Protegia a mulher. Por quê? A mulher recebendo a carta de divórcio, ela podia, inclusive, casar-se novamente. Porque o divórcio era, claro, legal. Quando o juiz... Quando o casal comparecia perante o juiz e a autoridade, o juiz, ali realmente celebrava o divórcio, né, nesse caso, e havia a carta de divórcio, a mulher estava livre, a carta de repúdio. Então veja como Deus preservava a mulher, porque se dependesse do homem, os homens poderiam realmente tratar a mulher do jeito que eles queriam, como depois isso acabou acontecendo. Jesus ele veio para corrigir isso. Jesus, quando veio ao mundo, ele corrigiu isso. Ele repreendeu os fariseus, ele repreendeu os saduceus, ele repreendeu os líderes religiosos do seu tempo. Né? Agora, Jesus, que não tinha compromisso nenhum com esses religiosos, pelo contrário, ele falou assim, olha, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus não tinha... Jesus chamava os fariseus de hipócritas. Os escribas, Jesus disse... vocês são hipócritas. Alimpais o exterior do prato e do copo, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Então, você acha que Jesus estava preso a esse pessoal? Não, pelo contrário. Então, Jesus, se ele realmente quisesse dizer que a lei estava errada e que agora ele ia trazer o que é correto, então, pela leitura feminista que muitos fazem, Jesus teria que, no mínimo, ter escolhido 6 casais e não 12 homens. Porque Pedro era casado, né? Então Jesus podia, olha Pedro, você vem para o ministério, sua mulher vai participar. Você é apóstolo e a sua mulher é apóstola. Né? Ou episcopisa, alguma coisa desse tipo. Bispa não, porque bispa é um termo forçado aí, né? Porque o feminino de bispo seria episcopisa, mas tudo bem. Já estão usando bispo há muito tempo, ficou, né? Ficou. Agora, então o que acontece? Jesus, que poderia quebrar, né, todo esse patriarcado, entre aspas, Jesus fez isso? Não. Jesus escolheu 12 homens. Irmão, se a mulher não pode ser pastora, todas as coisas são listas. Tem igrejas que estão apresentando aí pastoras. Não, aqui é tudo igual, não tem...
eu vejo biblicamente que Deus estabeleceu os papéis. Então não é questão de machismo, é questão de ter respaldo bíblico. Eu não vejo na Bíblia respaldo bíblico para para o pastorado feminino. A única pastora na Bíblia é Raquel, que era uma pastora de ovelhas, literalmente. No Novo Testamento você não vai encontrar Jesus colocando mulheres como apóstolas. Você não vai ver os apóstolos nem para o diaconato, porque o diaconato oficial da igreja também. Veja quantas mulheres que serviu a igreja, mas os apóstolos disseram: escolhei dentre vós 7 varões, 7 homens. 7 homens. Lá em Efésios 4, a mesma coisa, o termo ali é masculino. Deus deu uns para apóstolos e outros para, no grego ali é masculino, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então você não vai encontrar na Bíblia, se você fizer uma leitura normal do texto bíblico, você não vai encontrar respaldo para o ministério oficial feminino, porque Deus entregou isso aos homens. Então a Assembleia de Deus, ela se mantém fiel a isso. A Assembleia de Deus, como um movimento ali do pentecostalismo clássico, a primeira onda, vamos dizer assim, mantém-se fiel a isso. Mas já tem outras igrejas, até chamadas Assembleias de Deus, que aderiram a outras ondas aí, a outros movimentos, deuteropentecostais e também neopentecostais, e estão normalmente, né? Estão normalmente aí colocando mulheres e tal, como pastoras, não como casos excepcionais, mas como norma mesmo, porque eu até entendo os casos excepcionais. Os casos excepcionais. A irmã, por exemplo, que é uma missionária, que está em tal lugar, e lá não tem pastor, e aí ela acaba exercendo o papel também ali da liderança, nesse sentido, e em todos os sentidos, na verdade, né? Mas, biblicamente falando, a gente não vê esse respaldo. Já explicamos aí algumas vezes, já lemos várias passagens, muitas vezes, e aqui eu estou falando livremente, até porque tive aqui alguns problemas técnicos aqui, né? Mas, infelizmente, o meu arquivo aqui também está desatualizado. Mas tá tudo bem. Eu acho que eu creio que deu para entender de maneira geral. A gente fez até algumas lives já explicando isso de maneira detalhada. Tá certo, meu pastor. Tá certíssimo. Essa é a questão. Ainda que, conforme você falou, nós temos convenções das igrejas da Assembleia de Deus aqui dentro do Brasil, que já está consagrando pastoras, né? Nós temos convenções que fazem esse trabalho. Mas, via de regra, não é aceito. Inclusive, recentemente, nosso pastor-presidente falou a respeito disso, de que esposa de pastor não é pastora, né? Ele deixou bem claro, até agora mesmo o irmão mencionou esse fato aqui, de que lá no estado dele, não vou mencionar aqui, lá a esposa do pastor é pastora. Na verdade, Deus chama o pastor, né, para pastorear. E a esposa é a sua auxiliadora, né? Não é a pastora propriamente dita. Eu até entendo, ela participa, né? E muitas vezes... Eu conheço irmãs que fazem o trabalho pastoral, porque o marido, que é o pastor, não faz. Eu conheço de quantidade. E falta às vezes, dedos nas mãos para poder enumerar. E às vezes também, o povo de maneira carinhosa, a gente entende, chama a esposa do pastor de pastora, de maneira carinhosa e tal. A gente também não se opõe a isso. E outra coisa, nós estamos aqui também para apresentar a nossa posição, biblicamente falando. Mas não estamos aí, não somos fiscais, não somos pessoas assim que estamos fiscalizando. As pessoas são livres. Com certeza. Eu atendo várias pastoras. Nós temos igrejas que são presididas por irmãs, são pastoras, apóstolas, bispas, porque não uso o termo episcopisa. Eu tenho várias igrejas que a gente atende com o curso teológico do CETADB, e as irmãs estão realizando o trabalho que os homens não fazem. Nós não vamos negar, né, a quem quiser estudar conosco,
Vai. Mas a gente aqui, quando responde a pergunta, responde à luz da nossa confissão, da nossa declaração de fé. Com Porque certeza. nós somos a Assembleia de Deus, ministério ligado à CGADB, né? Temos uma convenção, então nós temos uma posição que, para nós, não é só uma questão, porque alguém, muitas vezes quando a gente fala isso, você fala isso porque você está recebendo, você defende aqueles que te pagam. Não, não é essa a questão. Nós defendemos de acordo com a nossa consciência. O dia que eu não puder defender o que a Assembleia de Deus esposa, eu saio da Assembleia de Deus, sem nenhum problema. É a mesma questão da escatologia. Nós tivemos um caso agora de não convém citar nomes, mas tivemos um caso de um pastor muito conhecido nos Estados Unidos que foi desligado da Convenção Americana. Por quê? Porque ele não concordava com a posição escatológica, que é matéria de declaração de fé também, e houve uma reunião, e amigavelmente, ele até entendeu, ele reconheceu que ele não tinha mais condição de manter fiel àquela declaração de fé, ele saiu. Eu sairia da mesma forma. Agora, eu estou na Assembleia de Deus porque eu creio que tudo que a Assembleia de Deus esposa, a meu ver, doutrinariamente falando, não é uma igreja perfeita, não existe igreja perfeita. Mas eu penso que no que tange a doutrina bíblica, a teologia pentecostal que a Assembleia de Deus expõe em todos os sentidos, ela é saudável, ela é bíblica. Então, por isso que eu defendo. Ninguém me paga nesse sentido, né? A convenção não está me dando dinheiro para eu defender, eu defendo o que eu quero. Se eu não quiser, se eu achar que isso está contrário ao que eu creio, eu tenho todo o direito de procurar outra denominação. Agora, eu não vou ficar na minha igreja falando contra, verberando contra, me posicionando contra. Se eu não puder pregar alguma coisa na minha própria igreja, veja a dificuldade. Imagina eu, por exemplo, vamos dizer que eu resolvo ir para a igreja presbiteriana, sendo um assembleiano raiz, vamos dizer assim, né? Eu me considero um assembleiano raiz. Então eu vou para a igreja presbiteriana, vou chegar lá não, vou ficar lá porque eu tenho amigos aqui. Aí, vamos ouvir agora o pastor Ciro vai dar uma palavra. Aí eu chego lá e não vou poder falar sobre o arrebatamento da igreja, porque aqui eles pensam diferente. E não vou poder fazer o convite para o pecador se entregar, porque, na verdade, eles não creem dessa forma. Então, veja, não tem condição. Então, você tem que estar onde você realmente está de acordo com a doutrina. Né? Então, é o nosso caso. Mas desculpa, pastor, acho que eu já estou desviando aqui do foco. Não, mas aí da o assunto agora fica mais quente. Agora é dançar no culto. Dançar no culto. É bíblico dançar no culto? Porque a turma que acha que pode dançar no culto, eles citam o caso de Miriam, que dançou, pegou o tamborim, não é? E saiu dançando, e também citam os textos dos Salmos, especialmente 149, 150 e tal, e bora dançar. Esse é o negócio. Nós já falamos várias vezes sobre isso, e eu também, por graça de Deus, tenho, creio que 2 livros em que eu abordo isso. No Evangelhos que Paulo jamais pregaria, um livro de 2006, eu trato dessa questão da dança, e também erros que os adoradores devem evitar, um livro de 2009. Eu abordo essa questão. E no meu livro também para jovens, né? Perguntas intrigantes que os jovens costumam fazer. E eu acho que no curso do CETADB também, o curso para jovens, né? O CFJP. Isso. Eu também falo alguma coisa ali sobre a dança. Bom, nós também, da mesma forma, temos um modelo de culto em que não costumamos ter dança. Claro que essa questão é isso aí. Apareceu aqui o CFJP, Curso para Formação de Jovens Pentecostais. Sem dança no culto. A questão da coreografia acabou, pouco a pouco, vem sendo introduzida nos nossos cultos. A gente mantém a posição de que, biblicamente falando, a gente não vê apoio. Essas passagens que o irmão citou aí, por exemplo, o caso de Miriam,
a gente poderia falar também de Davi, foram danças individuais, cívicas, né? A gente costuma até falar fora do templo. Bom, no tempo de Davi nem tinha o templo ainda, né? Foi Salomão que levantou. Mas Davi, ele já deixou tudo preparado para Salomão, seu filho, né? E Davi, junto com Asaf, ele organizou o culto na antiga aliança. Então, ele reuniu músicos, ele reuniu cantores, mas pode ver que não tinha coreógrafos nem dançarinos. Então, tinha músicos, tinha cantores, os levitas, né, que prepararam tudo. Então, não havia dançarinos. Se realmente a dança fosse algo cultico, né, algo litúrgico, Davi, ele teria, claro, ele estava sob a orientação de Deus, ele teria orientado, no nosso culto vai ter dança, então vamos aqui, ó. Agora, a dança, como parte da cultura israelita, ela sempre existiu. É só você ler, se você ler Lamentações, se você ler nos Salmos, você vai encontrar alguma referência à dança, no sentido da alegria, a nossa dança e tal. O israelita, ele tem na sua cultura, digamos assim, né, a dança no sentido de extravasar, né, um saltitar de alegria e tal. Esse é um caso. Agora, você não vai encontrar no culto a Deus, você vê Davi dançando ali, não como parte do culto coletivo a Deus, mas no momento em que ele extravasa a sua alegria, como celebrando. Como aquele homem já no Novo Testamento que entra também no templo saltando, o coxo que foi curado, ele entra no templo saltando, movimentando-se, extravasando a sua alegria. Miriam também, ela fez isso. Né? Claro que ela agiu com liberdade ali e Deus não a condenou por isso, nem no caso de Davi. Mas, veja, querer comparar isso a dançar no templo sob ritmos eletrizantes, dança de rap ou funk. Veja, o funk que é uma dança erotizante, é uma simulação sexual. Veja que absurdo você se basear na dança de Davi ou de Miriam para querer introduzir dentro da igreja street dance, ou funk, hip hop, tal, aquele negócio. Veja, até danças sensuais. Claro que isso não tem sentido. Nesse caso, eu faço uma matemática bem, bem simples. Moisés foi chamado por Deus com 80 anos. Miriam, que era sua irmã, era 12 anos mais velha do que ele. Então, você imagine uma velha, uma senhora de 92 anos de idade, dançando. Que a turma fala, dançou, Miriam dançou. Aí a turma imagina lá uma irmã de 29, 30, nessa faixa etária, mas não, ela era uma senhorinha de 92 anos de idade e certamente não havia nenhuma sensualidade, nenhum tipo de provocação na dança de uma senhorinha de 92 anos de idade, né? Aí, enfim... O problema é esse. O pessoal fala de Miriam, mas o que está vendo na igreja, na verdade, muitas vezes é a dança de Salomé, né? Então... É esse que é o problema, porque tem também esse outro caso, que muita gente se esquece. No que tange aos Salmos, lá o Salmo 149, o Salmo 150, que o irmão citou, o contexto é muito claro ali, né? Esses salmos foram compostos num contexto de guerra, né? De guerra, tanto que ali, eu creio que é o Salmo 149, em que o salmista fala de estar na presença de Deus com a espada na mão, né? Porque eles estavam ali. Então, quer dizer, se você for tomar a risca aquilo ali e aplicar para hoje, então não basta você dançar, você tem que estar também com a espada na mão. Então ali não é. E outra coisa, ali o Salmo 149, o 150, o termo ali no hebraico é dúbio, né? Alguma versão vai traduzir, coloca ali como dança, mas outra você vai encontrar flauta, porque o termo no hebraico ele pode permitir. E há eruditos que são
são aí, eles falam de maneira conclusiva, peremptória, que a melhor tradução é mesmo flauta. Então, ali não estaria falando de dança especificamente. Mas mesmo que estivesse falando de dança, você tem que examinar o contexto. Você tem que ver aí o Salmo 100 e... Até minha Bíblia está longe aqui. É 149, estou com ele aberto. Sim, Louve o seu nome com flauta, cante-lhe o seu louvor com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e com nobres, com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-la-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. Então aí a questão, o contexto é claro, né? Com certeza. De Israel, é para Israel, não é para a igreja. Então, se você for para o Novo Testamento, você não vai encontrar Jesus falando de dança. Jesus falou. E olha que a dança está presente no Novo Testamento. Você vê que você encontra em alguns momentos o Novo Testamento falando da dança no sentido de alegria, como sinônimo de alegria, né? Mas você não vai encontrar, quando Jesus fala do louvor especificamente, ou da adoração, Jesus falou, olha, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Porque, veja, adoração, no hebraico e no grego, é um termo que tem a ver com prostração. Existe até um termo infeliz que foi criado, que é o chamado termo adoração extravagante, que surge a partir de um livro, né, que se fosse traduzido literalmente, seria algo como adoração extravasante, no sentido de você extravasar a sua alegria e tal. Mas não de extravagância, porque extravagância não combina com adoração. Até porque adoração tem a ver com prostração. Você pode ver, qualquer lugar que você encontrar na Bíblia sobre adoração, você vai ver sempre ligado à prostração. Até o diabo sabe disso, porque o diabo falou para Jesus, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O próprio diabo atrelou a prostração à adoração, porque a adoração não tem a ver com extravagância, tem a ver com prostração. Então, Jesus, quando fala da adoração, ele fala da adoração em espírito e em verdade. Paulo, quando fala do louvor, não fala nada de dança. Então, o louvor em si, a adoração, não tem nada a ver com dança. Mas, infelizmente, as pessoas querem dar vazão aí, né? A carne, muitas vezes. Irmão Ciro, mas aquela passagem lá de 1 Coríntios 6, que diz que eu tenho que servir a Deus também com o meu corpo, né? E tal. O pessoal, às vezes, não entende ali que ali Paulo está falando. A gente poderia até ler esse texto, por gentileza, para concluir. Acho que é 1 Coríntios 6 e 19, não é isso? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, aí o pessoal fala isso, tá vendo? Nosso corpo tem que servir a Deus, tem que adorar a Deus. Só que Paulo está falando aí que a maneira de você servir a Deus com o corpo é não se prostituindo. Não é que você vai usar o corpo para... É o contexto do versículo 18, né? O versículo 18 fala disso. Fugir da prostituição. Exatamente. Aí as pessoas vão tentando criar subterfúgios e tal, mas a nossa posição também nesse sentido, no nosso perfil teológico, eclesiástico, consuetudinário, né? Nós não temos a dança como parte do culto a Deus. Muito bem. Ainda que tem igrejas que usam desse subterfúgio. Negócio. Cadê o povo do Pará? Os irmãos de Curionópolis, núcleo que recentemente abrimos e que começou as suas atividades lá, manda aí o seu amém, não é? O nosso povo lá de Curionópolis, no Pará. Olha, pastor Ciro, eu acho que nós vamos encerrar por aqui.
Nós vamos encerrar por aqui, porque eu acho que já ficou de bom tamanho o temário que nós temos aqui. Ainda tem para tratar a respeito de dízimo, batismo de criança com 8 anos de idade, sobre bater palma na Assembleia de Deus e tomar Santa Ceia, assim, reúne os amigos, vão tomar Santa Ceia. Pai do céu, olha só onde é que a turma vai. Hã? Aí Complicado, né? o irmão Orlando pergunta aqui, pastor, como começou o Cetadeb? Olha, podia ficar na live, na próxima live, só falando sobre isso. Como começou o Cetadeb? Dízimo como critério para consagração, está correto? Claro que não, mas nós vamos chegar lá. Aí o outro aqui mora na praia, diz que o sol lá é muito quente e tal. Eu sei de onde ele é da Paraíba. Aí diz que não pode usar bermuda, o que ele faz? Olha aí. Pois bem, eu quero dizer para os irmãos que esta live vai ficar gravada aqui no Instagram. E para aqueles que não têm Instagram, a gente vai liberar amanhã para que possa ser assistido também através do canal no YouTube Cetadeb. Eu quero dar aqui a oportunidade para o pastor Ciro fazer as suas considerações finais, uma vez que na próxima live nossa, semana que vem, o pastor Ciro não vai estar, até porque também já começa o período das férias, né? Nós vamos dar férias coletivas para a turma do Cetadeb aqui. Aí na quarta-feira próxima, o pastor Ciro também estará de férias. E aí só em janeiro. A minha dificuldade nem é essa, para dizer a verdade. Se o irmão quisesse que eu participasse, eu participaria. O problema é que na quarta-feira, é aquilo que eu falei para o irmão, que eu vou estar na escola bíblica em Uberlândia, lá com o meu... O pessoal fala que é o meu pai, né? O pastor Álvaro Sanches. Álvaro Allen Sanches. Vai ver, a gente tem até algum parentesco, precisa investigar isso aí. Porque o nosso Sanches é igual, é com S no final, né? Porque tem muitos Sanches que é com Z no final. Então, ambos somos filhos de Sancho, né? Porque Sanches quer dizer filho de Sanches. Vocês sabem que no espanhol, tudo que tem ES no final é filho de alguma coisa, filho de alguém, né? Fernandes, filho de Fernando. Sanches é filho de Sancho. Então, ambos somos filhos de Sancho. E então eu vou estar lá, se Deus quiser, participando da escola bíblica. E como lá a minha aula é à noite, aí eu fico... Acaba disputando. Não sei se me daria, né? Acho que não dá tempo de participar. Se acaso atrasa, depois tem o pessoal que quer sair para conversar e tal. É aquela benção. Os irmãos ficam ali querendo o CPF para poder passar Pix. Eu aproveito, Eu aproveito, então, sendo a minha última participação, já que vai haver essas férias aí, que o irmão mencionou, eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão a Deus pelo privilégio de participar do Cetadeb, inclusive por meio dessas lives, né? Contribuir para esse trabalho. Sancho Panza. O pessoal está comentando aí. E também quero desejar a todos, já antecipadamente, né, um Feliz Natal. Primeiro, dia da Bíblia, né? A gente, às vezes, faz algumas explicações sobre isso, rapidamente. Muita gente não percebe que o dia da Bíblia tem tudo a ver com o dia de Natal. As pessoas celebram o dia da Bíblia sem questionar. Mas o dia da Bíblia ele foi convencionado, assim como o dia de Natal. Convencionado por quê? Foi uma data criada. Não é que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, mas criou-se uma data para celebrarmos o Natal. Da mesma forma, criou-se uma data para o dia da Bíblia. E essa data do dia da Bíblia tem tudo a ver com o Natal, porque no calendário litúrgico que existe desde os primeiros séculos, você tem o chamado tempo do Advento, né? O Advento. O Advento, o que é? São os 4 domingos anteriores ao 25 de dezembro. Que no caso desse ano, inclusive, o primeiro domingo caiu em novembro, né? O certo seria o dia da Bíblia ser no primeiro domingo de dezembro, porque é o segundo domingo do tempo do Advento. Só que convencionou-se também, já é uma segunda convenção, celebrar-se o dia da Bíblia no segundo domingo de dezembro. E quem que fez isso? Foi um camarada lá no século XVI chamado Cranmer, o bispo Cranmer, da igreja anglicana. Porque a igreja anglicana, naquela época, rompeu com a igreja romana, o catolicismo romano, e aí criou o seu próprio, adaptou
o calendário litúrgico e incluiu o dia da Bíblia. Veja que interessante. No segundo domingo do tempo do Advento, que é o tempo antes do Natal. Então veja como tem tudo a ver com o Natal. Se você celebra o dia da Bíblia, por que não celebrar também o dia do Natal, né? Então eu desejo a todos um feliz Natal, um feliz Ano Novo. E estamos aí prontos, né, para colaborar de acordo com Maravilha. A permissão de Deus. Deus abençoe o irmão, a irmã Eliane também, a nossa CEO aí também, né? O irmão, usando os termos da atualidade. Com certeza. Tem o pastor Ex e a irmã Eliane são os CEOs, né? Os presidentes aí do nosso CETAD, né? Amém. Que Deus abençoe. Amém. Tá ótimo então, meu pastor. Nós vamos fazer a nossa última, dia 14, né? Na quarta-feira. Agora mesmo o irmão perguntou por que está sendo hoje. Na verdade, está sendo hoje, desde que divulgamos, né? Na segunda-feira, nós já passamos a informação de que seria na quinta, porque essa semana nós tivemos a realização da Assembleia Geral da nossa convenção aqui do estado do Paraná. E eu estive para lá, e eu, preocupado que não chegaria a tempo de fazer na quarta-feira, já me precavi e marquei para a quinta. Né? Nós fizemos a divulgação já desde o começo, avisando que seria na quinta, por esse motivo. Ontem eu cheguei aqui, de volta em Apucarana, era coisa de 9h20 da noite, então daria tempo de até ter feito, ainda que cansado, ia estar com o semblante descaído, mas daria para ter feito. Mas ficou melhor assim. Na próxima semana, nós vamos fazer a última, será na quarta-feira, e nós vamos ajeitar alguma coisa aqui para podermos fazer uma surpresa para os nossos irmãos. Aí vai ser uma benção. Com certeza, nós vamos trazer aqui algo diferente para os irmãos. Na quarta-feira será a nossa última, eu já estou vendo aqui. Como nós vamos retornar ao trabalho no dia 5, que é uma quinta-feira, então nós vamos fazer a nossa primeira live de 2023 no dia 11. 11 de janeiro nós vamos realizar a nossa primeira live. E vai ser uma bênção, com certeza. Pois bem, pastor Ciro, muito obrigado. Deus abençoe você. Deus abençoe também a irmã Luciana, a irmã Júlia, a sua família, né, a sua casa, sua mamãe lá em São Paulo. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Os nossos irmãos, nós ainda estaremos juntos na próxima quarta-feira. Deus dando vida, saúde, dando a sua graça. Nós estaremos aqui juntos para podermos realizar o trabalho. A nossa última live desse ano será a aula de número 138. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e esteja conosco aprendendo a palavra de Deus. Se você ainda não é aluno do CETADB, tire um print dessa tela aí, ó, agora lá. cetadb.com.br também está fixado aqui nos comentários, para que você possa acessar o nosso site e se matricular para ser aluno do Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, o CETADB, cursando Teologia de nível básico, médio, avançado, bacharelado livre e cursos de formação e capacitação ministerial. É isso aí. Nosso abraço fraternal a todos que estiveram conosco nesta oportunidade em Cristo Jesus. Pai do Senhor. Boa noite, pastor Ciro. Até a próxima. Amém.